Muito boa noite a todos, eu sou o Black Lord e esse é o meu canal. Hoje nós vamos abordar algumas perguntas de alguns seguidores, né? Algumas dúvidas, vamos descortinar um pouco aí das dúvidas que algumas pessoas têm em relação às evocações dentro do satanismo, dentro do luciferianismo e também da demonolatria, tá? Quais são essas diferenças que realmente acontecem ou ocorrem quando a gente vai fazer aí uma evocação de um daimon ou do próprio Lúcifer, né? Bom, todos sabemos que quando a gente vai lidar com energias ancestrais, energias divinas, quando eu digo divina, eu estou falando dos deuses ancestrais, os deuses não nascidos, existe aí uma série de regras, né, que a gente precisa se precaver antes de cometer aí o ato de evocar um demônio. Muito bem. Quando a pessoa está se iniciando dentro da mão esquerda, dentro do ocultismo, nós temos o hábito, né, de fazer as evocações, obviamente, com todas essas regras, muitas vezes da forma de Goécia, né? Mas não assim obrigatoriamente utilizando o triângulo goético, tá? Para fazer a evocação. Quando a gente fala de regras, a gente faz círculos de proteção, tá? Não é o mesmo círculo da Goécia, não é. Nós fazemos o círculo de proteção de uma outra forma. Nós podemos usar o giz, podemos usar o sal grosso para fazer o círculo em volta. Muitos traçam com tinta, outros fazem somente com as velas que circundam o mago para a proteção do mago, né? E essa forma de se fazer uma proteção com círculo, ela é muito funcional e muito utilizada no luciferianismo, principalmente, tá? No satanismo também se usa aí círculos de proteção, ok? Tem pessoas que desenham pentagrama no chão com tinta, ou faz compra pronto um banner de pentagrama, coloca no chão para fazer esse círculo que protege o mago dentro da evocação, principalmente quando não se tem uma certa prática ou uma certa desenvoltura com o contato com esses seres, tá? Lembramos que os daimons, eles são divindades, né? São reis, rainhas, como eu sempre digo, são grandiosas divindades com um grandioso poder e um poder que o ser humano não tem nenhum tipo de controle sobre ele, que fique bem claro isso, tá, gente? Quando a gente está lidando com divindade, a gente não pode querer ser maior do que ela ou achar que a gente está, de certa forma, sendo mais esperto do que essa divindade, porque isso não existe. Eles podem sim, a qualquer momento, se você desrespeitar qualquer uma dessas divindades, causar um dano muito grande para nós, tá? Muitas vezes até a gente fazendo tudo com respeito pode correr o risco da energia não ser compatível à sua e você acabar sofrendo certos danos até em relação à saúde. Então é bem perigoso, tá? Tem que ser feito com orientação de alguém que já tenha uma experiência. Não pode ser feito por qualquer pessoa, por qualquer PDF que você leu na internet. São energias não nascidas, são energias primitivas e dependendo da energia que você for chamar também, pode causar sim um dano muito grave, tá? Então, inicialmente, quando se faz uma evocação, a gente faz círculos de proteção para que a gente possa estar ali dentro de um círculo pseudo protegido, porque obviamente esses seres eles têm
o poder de passar sim sobre esse círculo, tá? E se for desrespeitado, atacar o mago sim. Existem artifícios que são usados também na defesa, quando se começa a trabalhar com essas energias, né? A gente tem a espada ou o punhal, que a gente vai empunhar dentro do círculo em caso de necessidade, né? Para proteção, para abrir um portal, para ataque a inimigos, para defesa contra inimigos. Porém, não usamos essas armas contra os Daimons, tá? Não usamos porque respeitamos eles, então não vamos apontar armas mágicas para Daimons. A não ser que você desrespeite ele, ele vem assim a te atacar dentro de uma evocação. Então, tudo tem que ser feito de uma forma correta. A gente primeiro pede a permissão de Lúcifer para trazer um determinado Daimon à nossa presença. Então, nós vamos estar dentro do círculo protegido, usando a nossa capa ritualística, sim, com banimento já feito dentro da câmara ritualística, banimento no altar, banimento na câmara, com o seu banho de limpeza tomado. Você não pode chamar uma energia de uma divindade com seu corpo suado, com seu corpo sujo. Tudo isso você tem que fazer uma prévia antes, fazer a limpeza do corpo, dar o seu banimento no local que você vai ritualizar, no seu altar, na sua câmara ritualística, para iniciar o rito, né? Depois que você faz tudo isso, você vai riscar o seu círculo, ou se você já tiver ele pronto, né? Você vai entrar no seu círculo e só vai sair depois que você finalizar o seu eventual rito, né? O ritual ele começa com, obviamente, uma oração ao Deus maior, Lúcifer, Satã, né? E pedindo para que Lúcifer nos acompanhe nessa jornada, nessa ritualística, e pedimos a ele que abra os portais, né? Existem certas diferenças dentro das evocações no satanismo e no luciferianismo, porque no satanismo você vai fazer o ritual do pentagrama menor, você vai convocar aí os 4 príncipes infernais para estarem presentes ali, né? É uma forma de banimento também que você está fazendo, e você pede aí dessa forma que o ritual seja aberto, né? Através desse banimento, e que os príncipes acompanhem e protejam você dentro do ritual, tá? Esse ritual do pentagrama menor, ele pode ser feito no luciferianismo? Pode sim, tá? Não é só no satanismo, pode ser feito também no luciferianismo. A maioria não trabalha com RPM no luciferianismo, tá? Você acende a sua vela direto ao grandioso soberano rei, Lúcifer, você pede a autorização dele para que se abram os portais, né? E começa o seu ritual com uma oração e vai fazendo toda a ritualística normal que se faz dentro de um ritual luciferiano, né? Utiliza espelho negro, Black? Sim, pode utilizar espelho negro se você quiser. A dúvida de um seguidor, como utilizar esse espelho negro? O espelho negro, quando você compra ou quando você fabrica porque tem como fabricar, tá? Você tem que consagrar esse espelho antes de usar. O espelho negro, ele é um portal que está sempre aberto. Então é extremamente perigoso a utilização de espelho negro. A gente orienta, quando você não estiver fazendo ritual, você cobrir esse espelho com um pano preto, tá? Para que o portal não fique aberto o tempo todo, trazendo energias da corte ou energias de legionários que possam vir a prejudicar a energia da sua casa, né? Então, você precisa comprar o espelho negro e você precisa consagrar esse espelho, tá? Se você comprar um espelho de obsidiana, você pode limpar ele com água e sal, tá? Pode ser sal grosso, cuidado para não arranhar. Então, dissolve bem esse sal e banha os 2 lados do espelho.
Depois você seca com um paninho de algodão para não arranhar o seu espelho, porque a obsidiana ela arranha, tá? E você vai passar esse espelho na fumaça do incenso, no seu altar, consagrar a Lúcifer ou a Satã, Satã Lúcifer, Satanás Lucifere, né? E após você consagrar esse espelho negro nos 4 elementos, passando no incenso, que é o ar, você banhou na água, né? E no sal. O sal representa a terra, a água é o elemento água. E você já pode colocar lá no altar, né? Coloca ele em cima da chama da vela também, assim, de longe, para pegar um pouco da energia do fogo. Você pode colocar no seu altar já consagrado ao demônio maior, ao soberano, ou o demônio que você cultua, o seu anjo guardião. Quando eu falo anjo guardião, eu falo daimon guardião, tá? Porque a gente sabe que os daimons também são anjos que caíram, entre aspas, né? Então, você pode fazer uma consagração também para o seu demônio guardião. Se você for fabricar um espelho negro, você, obviamente, compra um porta-retrato de vidro, né? Você vai retirar o vidro desse porta-retrato, vai comprar o spray preto e vai passar o spray nesse vidro até ele ficar bem preto. Passa uma mão, deixa secar, depois espirra de novo, deixa secar, depois espirra de novo, até ele ficar bem negro. Depois que ele ficar totalmente negro, você vai pegar o sigilo do demônio que você quer consagrar. Lúcifer ou o demônio que você cultua, né? Vai colocar atrás desse espelho negro, atrás da onde você pintou, tá? E vai colocar na moldura, beleza? Fechou a moldura, o mesmo procedimento, passou ali no incenso, né? Nos 4 elementos. Ah, Black, eu vou botar na água e sal? Não, aí não. Você vai pegar uma essência de sândalo, pode ser, e vai molhar aí a moldura desse espelho ou o vidro, um pedacinho do vidro com essa essência, consagrar ao elemento água com essência, tá? E passar aí no restante dos 4 elementos para utilizar. Já está consagrado. E quando você coloca o sigilo do demônio lá dentro, ou do soberano rei, ele toma conta da entrada e saída dessa corte, né? Tudo que passar por ali está passando ali com a supervisão do grande maioral, né? Do grandioso Lúcifer, para que não cause danos quando você vá fazer aí as suas evocações. Para utilizar o espelho negro, nós colocamos uma vela preta, né? Diante do espelho, mais ou menos um palmo que eu coloco, tá? E você fixa sempre na chama da vela e no fundo do espelho, tá? Coloca incensos aqui, ó, do ladinho da vela, porque a fumaça também vai fazer com que apareça aquilo que você precisa ver lá dentro. Você vai concentrar o seu poder mental, seu terceiro olho, no foco dessa chama e lá onde está refletindo dentro do espelho negro. E você começa a desenvolver o seu poder aí mediúnico, seu poder de visão, tá? Através de fixar esse olhar. Existem alguns exercícios para poder desenvolver esse poder aí de fixar o olhar para utilizar o espelho negro, tá? O espelho negro ele é muito funcional, ele faz a gente ter um poder de concentração muito grande, isso é muito legal, tá? E ele traz aí uma possibilidade maior de se ver coisas do lado de lá, né? A gente tem muita mania o ser humano tem muita mania de querer ver, né, com os próprios olhos para poder acreditar, e dentro do espelho negro se passa muita coisa que você consegue observar ali
e realmente é uma ferramenta muito interessante para se utilizar dentro dos rituais, tanto satanista quanto luciferiano. Voltando na história do círculo de proteção. Os demonólatras não usam, tá? Os demonólatras, eles vão fazer as evocações, os oferecimentos às divindades sem nenhum círculo de proteção, até porque o demonólatra não tem medo de demônios e ele não vai usar porque ele acha desnecessário. É perigoso, Black? Depende, cara. Se você tratar a divindade sem medo, mas com extremo respeito, e entender que eles são seres supremos, né? Eles não vão te causar mal, tá? Existem demônios, sim, que não gostam de seres humanos. Esses demônios são extremamente perigosos quando você faz uma evocação sem o seu círculo de proteção ou quando você não tem nenhum tipo de experiência dentro do ocultismo, tá? Quando você cultua divindades sabendo que são deuses e não taxando ou pensando assim, é um demônio, ele vai me matar. Se você tem medo, não chama, né? Se você vai chamar um daimon para você ter um contato, aprender alguma coisa com ele, ou pedir algum favor, algo em troca que você deseja, não tema o demônio, respeite o demônio. Se você tem medo dele, você não pode chamar ele, cara, porque isso vai dar ruim, tá? Eles se alimentam desse tipo de energia, eles se alimentam do medo, eles se alimentam do pavor, eles se alimentam também da nossa energia, né? São seres vampíricos, né? É normal eles se alimentarem de energias, assim como nós também, seres humanos, mesmo não tendo entendimento, a gente está se alimentando a todo momento de energia. A gente se alimenta da luz do dia, né? A gente se alimenta também da escuridão, a gente se alimenta com alimentos sólidos, com bebidas, líquidos, né? A gente se alimenta do amor do próximo, né? Você tem um namorado, uma namorada, você está recebendo um alimento para o seu corpo, você se alimenta de sexo, você se alimenta de muitas coisas durante o dia que você nem percebe, né? Então nós também, de certa forma, somos seres predadores e somos seres vampíricos. Nós roubamos energias alheias, às vezes até sem perceber, né? Não por maldade, mas do ser humano ter que se alimentar de coisas à sua volta, tá? Então, essas são algumas dicas dentro das evocações. Lembrando que demonólatras não vão usar círculo de proteção, isso não vai causar nenhum perigo a ele, tá? Muitos luciferianos também não vão usar círculos de proteção. Quando você já tem uma experiência com Lúcifer, você confia, se entrega de corpo e alma ao grandioso soberano, você não tem mais medo de estar ali e ele vai sim fazer a sua proteção sem você precisar ficar arriscando nada, enfim, tá? É uma questão que varia de mago para mago, de sacerdote para sacerdote. Uns vão falar que é certo, outros vão falar que é errado, e eu não acho certo as pessoas taxarem ritualística de ninguém. Cada um faz da forma que achar melhor. Você se sente bem fazendo seu ritual sem o círculo de proteção? Faça. Você tem medo? Faça o círculo de proteção, tá? Você não se sente seguro em fazer somente o seu rito sem o círculo? Não faça. Coloque o círculo de proteção ali. Chame os príncipes para te proteger. Faça da forma que as ancestralidades trouxeram aí de práticas para a proteção, tá? Lembrando que o mago também sempre tem que ter um anel, que é um anel de proteção, tem que ser consagrado ao demônio que você cultua, o seu maioral. Ele tem que ter também colares de proteção dentro das ritualísticas. Tudo isso o mago precisa ter
para que seja algo grandioso e para que a mágica aconteça, né? A magic, ela tem que acontecer. Beleza? Os próximos vídeos aí abordaremos outras dúvidas dos seguidores. Ave Lúcifer, agradeço a todos a audiência, compartilhe o vídeo, façam o canal crescer, curte, comente e vamos que vamos. Ave Lúcifer.